tenho o Pedro Sousa. Pedro, o Rui Costa diz que esteve sempre a controlar a situação, que não esteve nas mãos de José Mourinho, nem de Florentino Pérez, nem do próprio Real Madrid. Não estou a entender, foi mesmo assim? Não foi bem assim, mas aquilo que eu gostava de reafirmar, e tenho dito nos últimos dias, e parece que isso é uma coisa que incomoda muita gente, porque qualificamos sempre primeira, segunda, terceira, quarta opção. O que destaco da conferência de imprensa do Rui Costa, que para mim me surpreendeu pela positiva, não estava à espera de tanto, pese embora o tempo que teve para se preparar, não estava à espera de tanto. E se não foram feitas mais perguntas, foi culpa nossa, dos jornalistas, e não foi do Sport Lisboa Benfica, e neste caso do presidente encarnado. Mas ele reafirmou mais do que uma vez que estiveram a trabalhar, e a coisa mais importante da conferência para mim foi ele ter confirmado uma notícia que aqui demos, que passasse o que se passasse nas eleições do Real Madrid, Mourinho sairia. E foi esse conforto que assegurou Marco Silva. Porque Marco Silva, naquele domingo, o que não queria não era ser visto como segunda escolha. Era perceber que se o Real Madrid ganhasse o outro candidato que não Florentino, Riquelme, ele já não seria o treinador do Benfica. E esse conforto foi-lhe dado pelo presidente do Benfica. Não foi só o dinheiro que ele vem ganhar, e é muito, mas muito menos do que iria ganhar no Fulham. Foi esse conforto que lhe deram. Mourinho vai sair sim ou sim. Eu acho que isso é o principal, na minha opinião, da conferência de imprensa de ontem. E agora pergunto, então se era sim ou sim, porquê é que não saiu mais cedo? Porque há o dinheiro. Porque se saísse ganhando Riquelme, contas saldadas, ninguém pagava a ninguém, amigos comodantes. Mas o Benfica não podia antecipar isso e deixar de receber 15 milhões de euros. O que é que estariam a dizer os sócios do Benfica a esta hora? Então, mas e se fosse Riquelme a ganhar as eleições, quem é que iria pagar a Rui Costa? Ninguém pagava. Foi o que ele disse ontem, exatamente. Seria a custo zero? Seria a custo zero. Entre o Mourinho, o Benfica e Jorge Mendes havia um acordo que nós revelamos aqui no Now, há 2 ou 3 semanas. Havia um acordo para que a saída fosse limpa. Isto é, foi esse conforto que foi dado a Marco Silva e que lhe permitiu dizer sim ao Benfica. Então, mas mesmo assim, Rui Costa poderia ter perdido tempo e ter perdido dinheiro. Portanto, arriscou muito. Não, arriscou porque tinha que esperar. Tinha que esperar pelo dinheiro. Aliás, outra matéria, o dinheiro ainda não chegou e na cláusula do contrato de Mourinho há um espaço temporal para pagar. E, portanto, esse espaço temporal pode chegar a 60 dias, vê lá tu. E não é isso que deixou de fazer o acordo. Bastou o Real mandar um mail a confirmar que iria pagar. Aliás, o Real, após a conferência de imprensa ontem de Rui Costa, não sei se demorou 5 minutos. Final da conferência de Rui Costa, o Real estava a confirmar a contratação de José Mourinho para as próximas 3 temporadas. E, portanto, para mim esse é o destaque principal. O Benfica não podia deixar de esperar pelos 15 milhões de euros. Outra coisa, e é bem verdade aí, isto chega à tua pergunta inicial, tem a ver com quem comanda ou deixa de comandar. Houve um momento grande, eu interpreto assim, em que o Benfica não deu troco a Mourinho. Ou já estão esquecidos disso? Ele falou naquele dia 1 de março, partilhamos aquele vídeo e recordamos no outro dia, anteontem, creio eu. Mas quem é que comandou aí? Foi o Benfica ou o Mourinho? Quer dizer, o Benfica não foi ao contrato sem mais uma vírgula. Quem é que comandou aí? Pergunto eu. As pessoas estão em casa. Quem é que comandou aí? Não foi Mourinho. Agora, Mourinho, a partir de determinado momento, sim, esteve mal em duas coisas. Uma, ter dito que fique 99% do Benfica e que não vi a proposta, mas segundo disse o meu empresário, é uma proposta muito, muito boa. Dizer, eu não, com todo respeito, não acredito que não tivesse, nem é lido, não soubesse que é 2 anos X, 3 anos Y, prémios por ganhar o campeonato Z, quer dizer, eu não acredito nisso. Uma proposta de revalidação, uma proposta para um treinador ou para um jogador, não é de estar a ler os Lusíadas. Nem os Maias do Essa, que eu adorava. Não! São coisas, são 3 ou 4 linhas para o treinador ou para o jogador chegam. É saber quanto é que vai ganhar. Ao fim do mês e por objetivos. E, portanto, houve aqui um momento em que pareceu, sim, que o Benfica andou atrás de Mourinho. E há uma coisa que Rui Costa deixou clara. O incómodo pela inteligência artificial, recordou os 99% de Mourinho,
E recordou a coisa mais importante, que é, ele era o treinador se quisesse. Ele seria o treinador e só há Marco Silva porque ele não quis. Disse com uma verdade, eu vou dizer, desconcertante. Porque, por ser verdade, não estamos, se calhar, habituados a um presidente admitir isso, que depois leva a que as pessoas digam o Marco Silva é a segunda opção. Vamos falar disso então agora. Vamos ouvir as declarações de Rui Costa, que diz que assim que Marco Silva se mostrou disponível para ser o próximo treinador do Benfica, a opção ficou logo definida. O presidente do Clube da Luz realça ainda que Marco Silva sabe que só vai para o Benfica porque José Mourinho quis sair para o Real Madrid. Não, olha, deixa-me não vou estar aqui, nem posso esconder uma situação dessas, nem o Marco está longe dessa tomada de decisão. Evidentemente, se nós apresentarmos uma proposta de renovação a José Mourinho, Marco Silva só chega ao Benfica porque José Mourinho não ficou no Benfica, isso é uma coisa óbvia, não é uma coisa que seja para esconder. Em relação àquilo a todos os nomes que foram falados na imprensa de possíveis treinadores para o Benfica, deixemos dizer uma coisa muito clara, muito transparente. Em Portugal gosta-se muito desta questão de é a primeira escolha, é a segunda escolha, é a terceira escolha. É uma discussão corrente em Portugal quando se escolhe um treinador. Mas não há nenhum clube desta dimensão que não faça uma shortlist de treinadores possíveis ou não possíveis para o seu clube. E, portanto, eu não vou estar aqui a falar em nomes que foram contactados ou deixaram de ser contactados, ou que foram oferecidos ao Benfica ou deixaram de ser oferecidos ao Benfica, porque vou-vos dizer claramente que assim que Marco Silva se mostrou disponível para o Benfica e com vontade de vir treinar o Benfica, o nosso foco foi unicamente Marco Silva. Pedro Sousa, com estas declarações, Rui Costa já não coloca Marco Silva numa posição frágil ainda antes de comandar a equipa? Não, a resposta é não. E eu estou à vontade porque já o disse e defendo disso aqui desde o primeiro dia nesta casa, que é, para mim, no futebol, como na vida, não há primeiras nem segundas opções. E esta explicação não é comprar, deixar de comprar. Ai do dirigente, ai do presidente, ai do diretor desportivo, ai do chief scout que não tenham, para cada posição, 3 ou 4 opções. Quer dizer, e o Rui Borges foi a primeira opção do Sporting? E o Farioli foi a primeira opção do Porto? Não, ninguém é. Quer dizer, a primeira opção do Benfica, se calhar, era o Guardiola. E em segundo, do Klopp. E em terceiro, sabe-se lá de quem. Quer dizer, vamos lá com calma. Quer dizer, o Benfica contratou Marco Silva, passou naquele momento a ser o treinador do Sport Lisboa Benfica. Não é aqueles que supostamente poderiam ser, alegadamente, a primeira ou a segunda. Não estamos a acompanhar. Mas não é diferente quando um presidente, numa conferência de imprensa, diz claramente é esta a opção. Preferiam que mentisse, que dissesse não, eu apresentei uma proposta, mas ele não era opção. Eu apresentei uma proposta que era estratosférica, mas foi só para enganar. Nem eu queria. Então Rui Costa está a transmitir a confiança necessária? Não, Rui Costa está a transmitir a verdade. E sim, tens razão. É uma verdade desconcertante, porque não estamos habituados a isso. É desconcertante. Quer dizer, sinal de liderança? Nós não sei, vamos porque ver ao longo com o destas tempo. últimas semanas, Rui Costa foi muito criticado. Vamos ver por isso. com o tempo. Por falta disso. Ontem, eu acho que ele teve uma boa prestação. Eu não estava à espera de tanto, confesso. Teve uma boa prestação. Agora o tempo é que o vai ajudar ou deixar de ajudar. O que preocupa o Rui Costa e os benfiquistas, o Benfica contratou, um excelente treinador. Aquilo que tinha no mercado, entre o que podia pagar e as opções, eu acho que o Benfica contratou uma das melhores opções que podia ter. Vamos lá ver. É que nem é aquilo que ele disse, temos uma shortlist de 3 ou 4, qualquer presidente que se preze. Não é nada disso, é essa shortlist mais as dezenas de treinadores que lhe ofereceram. Sim, porque os empresários não fizeram outra coisa durante estas 2 ou 3 semanas. A ele e ao Mário Branco. E o Benfica escolheu este. Não sei se vai dar certo, se não. O que devia e deve preocupar os benfiquistas, com todo o respeito, não é se é o Mourinho ou deixar de ser o Mourinho, se é o Marco Silva ou podia ter sido o Ruben Amorim ou outro qualquer. É um campeonato em 7, 2 taças em 22. 2 taças de Portugal em 22 anos. Isso é que deve preocupar os benfiquistas. Quantos treinadores de primeira opção passaram por lá nestes 22 anos? Pergunto eu aqui, sentado. Quantos? Digam-me. Quantos de primeira opção passaram por lá? Em 22 anos, 2 tacinhas.
Um clube como o Sport Lisboa e Benfica, com a grandeza do Sport Lisboa e Benfica, com o dinheiro que investe todos os anos, com os treinadores que, felizmente, com o dinheiro dos seus orçamentos, consegue contratar. Agora vem-me cá com a conversa da primeira, ou segunda ou terceira opção. Tem que jogar bem e ganhar. Esse é que é o problema. E estas imagens estamos aqui a ver deste corrupio de gente para ir votar, para ir aos jogos. É isto. Esta gente tem que voltar a sonhar. E sonhar é jogar bem e ganhar mais vezes. Rui Costa também ontem disse uma coisa, olha, que é desconcertante para o Mourinho. Não é para mim nem para ti. Não podemos empatar não sei quantas vezes, 11, ou o que ele disse. Não podemos perder 12 pontos em casa. Isso é para quem? É para mim, ou para ti, ou para quem está em casa, ou para a terceira ou quarta opção? Mas era é uma para pressão Mourinho. para... Não, era para Mourinho, era uma Marco Silva. constatação e é preciso dizer estas coisas. Não é só os comentadores ou os adeptos nas conversas de café. Porque é rigorosamente verdade, isto é factual. E não custa nada, não dói nada. É factual, o Benfica não pode perder os pontos com empates que teve, independentemente de ter acabado o campeonato sem derrotas. Não pode. E, portanto, esse tipo de questões é que são o verdadeiro problema. Não é se, ai, coitado do Marco, é a segunda opção. Eu quero saber é quem está em casa que foi a primeira opção e em quê. Bem, Bernardo Silva, pelo menos foi uma das opções de José Mourinho. Vamos falar disso agora, do reforço do Real Madrid. Bernardo Silva vai mesmo ser jogador do clube espanhol e assim vai cumprir um sonho de menino. José Mourinho quis muito o médio português no clube espanhol e o negócio já está praticamente finalizado. Aliás, a intervenção do agora ex-treinador do Benfica foi decisiva. Na quarta-feira, o Real Madrid abordou o Bernardo Silva e o jogador aceitou de imediato. Segundo a jornalista da CMTV, Tânia Laranjo, o jogador quer muito ir para o Real Madrid. Era mesmo um sonho para Bernardo Silva, que tinha inclusive propostas superiores a nível financeiro. O jogador já tinha dito que queria resolver o futuro antes do Mundial. E Pedro Sousa fica então assim completamente descartada a hipótese de ir para o Benfica na próxima época. Nem conversa. Ele já tinha dito que não era a altura de regressar. O que ele teve foi em cima da mesa várias possibilidades. 3 em Espanha, os 3 clubes grandes em Espanha, o Barcelona, o Atlético de Madrid e, à última hora, o Real Madrid. Entre o contacto sobre Bernardo, que eu creio que é após aquela conversa, lembras-te daquelas imagens? Olha, que o Gustavo estava lá e a Tânia em Madrid apanharam, o câmara apanhou à chegada ao hotel, onde estava o Mourinho, o diretor-geral, o chief scouting, o Jorge Mendes a chegar. Foi nesse dia que se iniciou o processo Bernardo Silva e 36 horas para fechar o processo. E está tudo fechado. 2 anos. Com mais opção. E, portanto, o Bernardo vai ser jogador do Real Madrid, mas podia ter sido do Barcelona ou do Atlético de Madrid. Ele teve para escolher. A proposta do Atlético de Madrid estava em cima da mesa e em forma de contrato já. Mas ele acabou por escolher o Real Madrid. Creio que o Mourinho falou com ele. Ontem o Roberto Martínez deu um tempo de folga. Aliás, os jogadores... Já agora, Pedro Sousa, as imagens. São estas imagens. Falavas, portanto, aqui começa e acaba em 36 horas este processo, que é muito difícil de acontecer. E, portanto, o Bernardo é um pedido de José Mourinho. Vai voltar a encontrar o Bernardo, o Kylian Mbappé. O Bernardo está com 31 anos, vai fazer 32 em agosto. É um jogador que já foi mais de 100 vezes internacional por Portugal, vai para mais um Mundial. Dizia eu, vai reencontrar o Kylian Mbappé, quando era ainda júnior. O Mbappé partilhou balneário com o Bernardo no Mónaco, foram campeões no Mónaco com o Leonardo Jardim e foram, creio que às meias finais ou quartos de final da Liga dos Campeões naquele ano, com uma equipa emergente do futebol monegasco. Tinha Mbappé, tinha Bernardo, tinha Fabinho, que está agora na seleção brasileira, que passou aqui pelo Rio Ave como entreposto. Tinha uma bela equipa e que vai voltar a encontrar agora. Se é a melhor opção para Bernardo, eu acho que resultou claro que ele queria experimentar outras coisas, queria deixar de ver a chuva todos os dias, que é como quem diz a Premier League. Depois, creio que de 8 anos, e acabar no Manchester City com a braçadeira de capitão. Acho que isso é muito simbólico e acabar ao mesmo tempo que Guardiola. Bernardo foi, como Guardiola disse várias vezes, um jogador inspirador para a sua permanência no Manchester City, e creio que estou muito curioso em ver como é que Mourinho vai rentabilizar o Bernardo Silva no Real Madrid no próximo ano. Vamos ver se não vai rentabilizar mais jogadores portugueses. Vamos ver, um pelo menos vai. Queres dizer... Não, toda a gente já. O Mateus do West Ham é um jogador que o Real Madrid quer, mas custa muito dinheiro, pelo menos 80 a 90 milhões, porque o United também o quer.
Pensava que ainda ias dizer ao Rubem Dias ou ao Mateus Nunes, mas vamos Eu acho ver. que ele quer um central canhoto e que a porta está mais ou menos fechada para o Dias. Vamos falar agora do Sporting. Diego Simeone entende que Yulman é perfeito para o estilo de jogo que gosta de ver na equipa do Atlético de Madrid. O treinador da equipa espanhola aprecia as qualidades do médio dinamarquês. Yulman é o alvo prioritário do Atlético de Madrid para a próxima época. De acordo com o jornal espanhol AS, o médio dinamarquês do Sporting é o jogador preferido do diretor para o futebol do Atlético para reforçar o meio-campo. A equipa de Madrid deve mesmo fazer um esforço financeiro para contratar Morten Yulman. Em cima da mesa está uma proposta no valor de 40 milhões de euros para o Sporting e um salário anual líquido de 6 milhões de euros para o jogador dinamarquês de 26 anos. Pedro Sousa, acreditas que o futuro de Yulman pode mesmo passar pelo Atlético de Madrid e que o Sporting vai facilitar neste processo? O Sporting vai facilitar, se olharmos para a cláusula, sim. O Sporting está à espera de perder o jogador. Como aqui revelamos que daqui a uma semana o Atlético ia fazer uma proposta, ainda não a fez, mas creio que tem um jogador mais ou menos controlado. Este é um processo que não aconteceu em janeiro, embora tenha acontecido aquilo que aconteceu no jogo entre o Sporting e o Nacional, em que ele foi remetido para a bancada no último dia do mercado de janeiro. Achei interessante a forma como o Morten Yulman, esta semana, numa entrevista, creio que num podcast, disse que não ia falar do que tinha combinado com o Presidente, e que era um assunto particular, e portanto não quis expor a situação como foi feito há um ano com o Vítor Gyökeres e com o seu empresário. O facto de não estar no Mundial pode apressar realmente a sua transferência, isto é, o Atlético deve querer contar com o jogador no arranque dos trabalhos. Isso vai ocorrer daqui a um mês só, e portanto há aqui um espaço temporal para as coisas não serem negociadas. Uma coisa é a Betam, que o representa, a empresa dinamarquesa que o representa, outra coisa é quem é que vai fazer a transferência. E eu gostava de dizer isto: o facto de Bernardo não ter ido para o Atlético são jogadores completamente diferentes, mas é mais uma porta que se escancara para Morten Yulman no Atlético de Madrid. São médios completamente diferentes, embora o Bernardo tenha acabado a época a jogar quase como 6, 8, mas é um construtor diferente de Morten Yulman. E dizia eu, uma coisa é o empresário dinamarquês de Morten Yulman, outra coisa é o empresário que pode fazer a transferência. O que é que eu quero dizer com isto? O Jorge Mendes não fechou porta nenhuma no Atlético de Madrid nem no Barcelona, pelo contrário, porque ele foi pondo a par o Atlético de Madrid e o Barcelona da proposta do Real Madrid. Atenção que eles oferecem isto. Vocês acompanham ou não para ele poder decidir? E o Barcelona desistiu e o Atlético de Madrid foi completamente ultrapassado pela vontade de Bernardo Silva. E, portanto, ele não fechou, Jorge Mendes, nenhuma porta. O que é que eu quero dizer com isto? É que ele, mesmo não sendo o representante de Morten Yulman, é evidente que os empresários como ele não fazem só as transferências dos jogadores que representam. Também são facilitadores em outras transferências. E eu creio que ele vai entrar nesse processo também. Agora olhamos para o Futebol Clube do Porto, em concreto para André Silva, que está prestes a ser oficializado como reforço do clube portista e até já surge equipado com uma camisola. Na imagem que está a circular pelas redes sociais, o avançado está vestido com a camisola do Futebol Clube do Porto e a dar também autógrafos. Ou seja, esta fotografia dá a entender que André Silva está a assinar algumas camisolas, o que pode estar relacionado com a apresentação pelo Porto, alguma ação do clube. Recordo que o internacional português vai chegar ao Dragão, a custo zero, e deverá ser oficializado ainda esta semana. Na tua opinião, e não sei se tens alguma informação relativamente a isso, Pedro Sousa, está fechado? Vai ser hoje? Creio que vai ser hoje apresentado, ou pelo menos formalizado oficialmente, a contratação, o regresso de André Silva. E é, sem dúvida, um bom negócio para o Futebol Clube do Porto. É um jogador que chega a custo zero, que saiu do Elche. Ele custou apenas 1 milhão de euros ao Elche, faz agora um ano. Saiu do Leipzig, foi várias vezes emprestado pelo Leipzig, creio que está no Real Sociedad, no Frankfurt, no Sevilha. O André é uma pena, porque eu pensei que até ali aos 23, 24 ele se manteria sempre na seleção portuguesa, como se manteve até ali aos 24, 25. Fez muitos golos na seleção, mas depois perdeu-se o fio à meada. E há uma coisa que eu não é criticar, mas que é factual, que disse, por exemplo, no Bruma, quando chegou ao Benfica, jogadores que passam por 7, 8, 10 clubes na sua carreira causam-me sempre alguma impressão, porque nunca estabilizam. Se calhar para o André é o melhor. O Samu só regressa lá para setembro, outubro, talvez outubro. A intervenção do Porto, já todos percebemos neste mercado, é muito mais cautelosa do que foi há um ano, quando jogou completamente tudo.
não precisa de o fazer, tem uma equipa feita. E, portanto, o André, creio que não vai ser a primeira opção, que o Porto sim vai contratar um jogador mais para a posição de ponta de lança, mas não esqueçam uma coisa, o André Silva marcou mais golos na La Liga o ano passado do que o jogador pelo qual o Real Madrid na terça-feira ofereceu 150 milhões de euros. Sim, o André Silva marcou mais golos pelo Elche do que o Julio Alvarez pelo Atlético de Madrid. E só uma nota, no Elche vão dizer, mas estava no Elche. Sim, no Elche, que é um pequeno clube que se manteve na La Liga, mas que tinha 3 avançados muito, muito bons. O jovem Álvaro Rodrigues, uruguai, formado no Real Madrid, o meio mundo o quer, e o mais experiente Rafa Mir. E, portanto, o André fez 10 golos, 3 de penalti, o Rafa Mir fez 8, salvo erro, e o Rodrigues fez 7. É bom para o André e é bom para o Futebol Clube do Porto. Ver regressar um jogador da casa, para o André é muito importante. Não é relançar a carreira, mas ter estabilidade. E creio que ele pode ser um fator diferenciador. Pelo menos muito melhor do que o Mufi na época passada ao Denis Gould, na minha opinião. Entretanto, o Benfica está a equacionar o regresso de Ederson para suceder a Trubin. A estrutura liderada por Rui Costa está a colocar em cima da mesa a hipótese de fazer mudanças na baliza. Nesse sentido, se Trubin sair, a SIC diz que Ederson é o guarda-redes escolhido, uma vez que olham para ele como uma alternativa perfeita. Trubin tem vários interessados e uma venda neste mercado de transferências é um cenário bastante possível, pelo que o regresso de Ederson está a ganhar cada vez mais força. Eu recordo que o guarda-redes brasileiro saiu do Benfica em 2017, na altura a troco de 40 milhões de euros. Está desde o ano passado no Fenerbahçe, que pagou 11 milhões de euros para o ter e tem contrato até 2028. Pedro Sousa, tens algumas informações relativamente Creio que custou 14 milhões de euros e não 14? 11. 14. Mais 3 milhões, então. Sim. Perguntarão, então, mas pagam por ele 14 milhões há um ano e já o deixam ir embora? Sim, a época dele foi fraca. A época dele foi fraca, mas há E o uma... Benfica não tem receio disso? Não, vamos lá ver. O Ederson é um extraordinário futebolista, está no Mundial. Há sempre um mas. Ele ganha 12 milhões de euros por ano. Falamos com muita facilidade. E tal, ele pode regressar. O Bernardo pode regressar. O Ederson. Olha o Palhinha, é um processo que se arrasta há semanas. E olhar para o salário deles. Os clubes portugueses podem pagar? A resposta é não. E, portanto, ele para regressar, ele é português e brasileiro, porque ele chegou em 2010 a Portugal. É bom recordar isso. Em 2010 que ele regressou a Portugal. Acho que o Benfica está a ver bem, mas não creio que seja possível pagar a Ederson, mesmo com descontos, o salário que ele ofere. E, a montante disso, a coisa mais importante, Turbine tem contrato com o Benfica. Turbine nunca vai ser um bom negócio do Benfica, porque o Shakhtar tem 40% do passe do guarda-redes.